Doutor Daniel Barros, toda sexta-feira conversando com a gente aqui no Humanamente, no Band News Station também. Doutor, bom dia, bem-vindo. Hoje a gente vai aproveitar a sua presença para falar aqui de um assunto que tomou bastante espaço ao longo dessa semana, depois da internação do apresentador Faustão, que está esperando um transplante de coração por causa das condições cardíacas dele. A Band lançou uma campanha também, Doe Órgãos, Doe Vida, justamente para conscientização das famílias do quanto é importante, de fato, autorizar a doação de órgãos, se essa for a situação possível, é claro. E aí a gente fez uma série de entrevistas aqui, doutor, ouvimos médicos, especialistas, eu e Ivan Brandão também, até o doutor Álvaro conversou com a gente também, nosso colunista aqui é médico aqui na Rádio Band News FM, e a gente tem um dado muito impressionante, né? 40% das famílias, mesmo quando é possível fazer a doação, quando a pessoa teve a morte cerebral, não autorizam essa doação no momento da morte. Dá para a gente falar em motivos para esse assunto ainda ser um tabu, uma conversa tão difícil? Claro que não é banal, né, doutor? Mas é um assunto que precisa estar ali entre as famílias. Bem-vindo, doutor. Com certeza, Roberta, bom dia para o Bom Ivan, bom dia dia. para os ouvintes. Esse tema é muito, muito importante mesmo. Sabe por quê, Roberta? Porque até por o tema estar tão em voga, assim, eu comecei a refletir, o tema ele veio para esse primeiro plano por conta aí, lógico, do gancho do Faustão, quando um famoso se envolve numa situação qualquer, a gente sempre tem aquele despertar, né, da nossa atenção, e eu não tinha nunca estudado esse tema da recusa familiar e fui atrás, fui entender por que, que esse é um obstáculo tão grande em muitos lugares, e o Brasil não é diferente, para as pessoas autorizarem a doação de órgãos de um falecido, né, de um parente que faleceu, enfim, que está ali com a morte encefálica e poderia ser um doador. E é muito interessante, viu, Roberta, porque os motivos, eles são meio parecidos em todos os lugares do mundo. E, lógico, fora os motivos religiosos, que às vezes a pessoa tem ali um tabu da religião dela, não pode mexer, enfim, corpo é inviolável, enfim, aí não tem muito o que a gente possa fazer. Os outros motivos têm a ver com os nossos medos, têm a ver com as nossas ansiedades e, sobretudo, com as nossas inseguranças. A família, muitas vezes, ali naquele momento de, claro, tristeza, de luto, de angústia, né, porque a pessoa está passando pela perda de alguém, ela começa a ter dúvida quando alguém vem abordar, né, falar sobre a doação de órgãos, mas, puxa, mas o que é essa doação? A pessoa já morreu, mas se ela já morreu, como que os órgãos estão funcionando? Por que que vai tirar? Será que ela morreu mesmo? Será que não tem uma esperança? Será que não pode acontecer ali de ela, na verdade, não estar morta e os médicos estarem enganados? Tem muita insegurança com relação a como vai ser manipulado esse órgão? Será que ele vai realmente para alguém? E se isso vai ser vendido? E se isso vai para uma coisa de tráfico de órgãos por medo, por insegurança, por desconhecimento? Como é que funciona essa fila? Vai para quem? Quem que vai receber? Será que isso é realmente transparente? Então, todas essas inseguranças, todas essas informações que a gente não tem mesmo no nosso dia a dia, não é, felizmente, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente passar por perdas tão importantes e por situações como essa, então isso não está na nossa cabeça, não está claro na nossa cabeça. Quando a gente deixa para falar no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de aflição, que é aquele primeiro momento do luto, é, a gente muitas vezes perde essa oportunidade, essa janela se fecha. Então a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui mesmo, levar informação, entrevistar as pessoas, mostrar como é que funciona a fila, a transparência do processo, quem são essas equipes, como elas são competentes, o que o órgão vai ser destinado corretamente, não vai ser vendido, o que é a morte cerebral, quando o cérebro já não funciona mais, teve uma lesão de alguma forma que aquela pessoa não tem mais volta, porque o cérebro não vai se regenerar, teve uma lesão maciça, então, embora o coração esteja batendo, ela já não é mais ela, né? Aquela pessoa não está mais ali. Tudo isso a gente tem que informar a população, falar, fora do momento aí de mais angústia, de mais tristeza, para quando, infelizmente, esse momento acontecer, a pessoa não é pega de surpresa com essas informações. Por isso é tão importante campanhas como a que a gente tem feito aqui. Doe órgãos, doe vida. É impressionante como o luto, né, e que essa é uma discussão, né, doutor, tão profunda e que tem tantos aspectos, tá ligado aí a essa decisão. Mas eu queria abordar uma outra questão
Em relação ainda à doação de órgãos, né? Estava lendo que muitos transplantados, ou melhor dizendo, pessoas que estão na fila do transplante, elas são acompanhadas, né, por psicólogos e elas têm esse acompanhamento porque você imagina, né, quando você recebe uma notícia de que você não, que você precisa de um órgão novo e que a fila de espera pode durar até 18 meses e que há uma fila para isso e que eu imagino como isso mexe com a cabeça da pessoa. E ao mesmo tempo há uma outra vertente em relação a fenômenos psicológicos ou psiquiátricos de quem está do outro lado, né? Porque a gente vê muitas dessas histórias, inclusive a gente está contando aqui na Band, né? De alguém que perdeu um familiar, mas que de repente ouviu o coração dele bater no. Aspecto, né? A pessoa precisando de um órgão, ela fica aflita, ela fica ansiosa, né? Porque, puxa, tem uma fila, como é que vai ser, quando é que vai chegar a minha vez? E também tem um aspecto que a gente não pode esquecer, que ela recebe o órgão de alguém que faleceu, então ela meio que fica feliz porque alguém morreu. Isso traz um conflito. Óbvio que não é isso, né? Ela não fica feliz porque alguém morreu, ela fica feliz porque recebeu o órgão e aquela pessoa foi uma tragédia, e tragédia acontece mesmo, né? Independente da nossa vontade, mas isso é um aspecto que às vezes as pessoas ficam em conflito. Puxa, então a morte de outro me beneficiou. Isso também precisa ser abordado. Mas como você falou, a doação para as famílias dá pelo menos um sentido, muitas vezes, para aquela morte. Claro que a morte é uma tragédia e ninguém espera que isso aconteça, mas aconteceu. A tragédia está posta, está aí, temos que lidar com ela. Será que a gente pode, pelo menos, fazer um bem a partir disso? E é tão interessante, vai que tem uma pesquisa brasileira feita na Faculdade de Medicina do interior de São Paulo, que ela mostra que as pessoas que recusaram, as famílias que recusaram a doação, eles foram atrás dessas famílias algum tempo depois, mais de um ano depois. Pelo menos metade, um pouco mais das metades das famílias diziam assim, olha, hoje em dia, se eu tivesse mais informação, se eu soubesse o que eu sei, se eu tivesse mais segurança, lá atrás eu mudaria. Eu recusei a doação, mas eu doaria, porque agora eu sei, agora eu entendo, agora está mais claro para mim. Então, tudo isso, né, a gente sempre fala, humanamente é muito sobre isso, é sobre levar informação para as pessoas, até a pessoa pode decidir o que ela quiser, né, as pessoas são livres, mas as pessoas precisam decidir com informação e não com medo, e não com preconceito, e não com insegurança. Por isso é tão importante a gente martelar, insistir e trazer sempre essa discussão, né? Para que, como a gente falou, isso não fique para em cima da hora, não fique para esse momento de angústia, porque a angústia passa e as decisões ficam. E depois vem arrependimento e outras questões, mas é importante isso que você pontuou, doutor, que assim, a gente está falando de fazer um bem para outro e tal, mas é que, de fato mesmo, né? Às vezes fica parecendo uma coisa muito coercitiva e não é. As pessoas têm o livre-arbítrio, têm a decisão, mas mesmo assim é importante que essa decisão, ainda que seja negativa, seja baseada na informação, né? E não num achismo, enfim. E o número de negativas está muito alto aqui no Brasil, né? Isso com certeza é muito pela falta de informação e da discussão em relação ao assunto. Doutor, obrigada. Vamos, antes de terminar, vender nosso peixinho pro programa? Pode jabá no Station? Pode, pode. A gente escolhe o que pode e o que não pode. Humanamente em versão estendida amanhã a partir das 6 da matina, no domingo a partir das 2 da tarde. A partir de amanhã também disponível em vídeo em todas as nossas plataformas digitais. Nós vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, que chamou muita atenção, repercutiu muito, que saiu no último domingo, foi bastante comentada, sobre a percepção dos brasileiros em relação à própria saúde mental. A gente tem 1/3 dos brasileiros que sentem problema para dormir, ansiedade e tal, mas aí, quando perguntados, acham que vai tudo muito bem, obrigada, que estão bem. Então, a gente vai falar sobre essa percepção. Doutor, obrigada, bom fim de semana. Valeu, gente. Valeu, Bom doutor. final de semana para todos. Um abraço. Tchau. Um abraço.